Então vamos lá. Provérbios capítulo 24, versículo 10. Falando sobre o dia mau. Provérbios 24, 10. É só um versículo dentro de um contexto, o padre vai lê-lo e vai apresentar esse contexto para você. Se te mostras fraco no dia da angústia, a força que te resta ainda diminuirá. Em outras traduções, se fracassas no dia difícil, a pouca força que tens se esvairá, né, em outras traduções. Ou seja, se você no dia da angústia, se no dia mau, você te mostra fraco, você não está preparado, a pouquinho de força que você ainda tinha vai sumir e você vai ficar no chão. Não é? Então, ou seja, o que essa palavra está antevendo e está nos dizendo? Que nós precisamos, amado filho, amada filha, nos preparar para o dia mau. Ai, padre, mas eu não sei, eu não vou ficar vivendo em função disso. Não, calma, espera aí. Veja bem, nós brasileiros somos conhecidos internacionalmente pela nossa fama de deixar tudo para a última hora, né? O exemplo básico, o evento Desperta Brasil. Agora que está nas portas do evento, todo mundo, padre, eu quero ir. Faz 3 meses que a gente está anunciando, mas né, a cultura da gente de não preparar-se para as coisas. É um dado, com raras exceções. Esse é dado, um antropólogo que estuda a cultura brasileira constata isso, não é preconceito, né? Nós não somos uma cultura de planejamento, nós somos uma cultura de improviso. Temos progredido? Temos, em alguns sentidos, mas é um pouco do nosso DNA. E, infelizmente, nós somos uma cultura que não se prepara para as coisas, né? Não tem o hábito de se preparar com exatidão. Porque, veja bem, tem um provérbio chinês que eu gosto muito, que diz assim, olha, se você quer cortar as árvores na metade do tempo que você gastaria, então passe 2 vezes mais o tempo que você gastaria para amolar o machado. Ou seja, se você quer cortar as árvores na metade do tempo, gaste 2 vezes o tempo amolando o machado. Amole mais o machado. Aí você vai cortar as árvores em menos tempo. Ou seja, prepare mais o seu instrumental, a sua ferramenta, para você então cortar as árvores em menos tempo. E a gente precisa se preparar para o dia mau. E o padre vai falar como se preparar, né? Fica tranquilo. Mas o dia mau vem, gente. Às vezes do nada. É uma briga, o seu marido te trata mal. A sua esposa que joga na sua cara uma coisa que aconteceu há 67 anos atrás. Estou exagerando, né? Há 2 anos atrás. Né? Tem gente que tem uma memória que eu vou te dizer. É o patrão que te maltrata. É a notícia, você vê que você vai ser mandado embora, você tem contas para pagar, você vai ser despedido, despedida. É a situação do seu filho, que você descobriu que ele está com drogas. Você está descobrindo que você tem uma doença, talvez se constate a veracidade do exame que constatou que aquele tumor era maligno. São as pancadas da vida, às vezes a gente não espera. E eu vou dizer para você, filho, filha, tem coisas que a gente não improvisa. Amor não se improvisa, santidade não se improvisa, fidelidade não se improvisa. Eu vi há pouco tempo o bispo da diocese de uma freira italiana que foi assassinada, morreu mártir, perdoando os seus algozes. E era uma freira simples, que as pessoas não conheciam muito, mas o bispo, quando ele leu o diário da freira, conheceu, na homilia, né, de beatificação dessa freira, o bispo disse que ele foi delegado ali que ela foi instituída como serva de Deus, melhor dizendo, né? O bispo foi delegado e ele falou, olha, o que ela viveu foi fruto de uma vida inteira. Ela não improvisou na hora do martírio a santidade, o testemunho, o perdão. Não, ela viveu isso. Ela construiu isso ao longo da sua vida. Então, quando veio o martírio, que foi uma coisa horrível, né? Mas ela estava pronta. Então, não dá para improvisar. Eu vou me converter quando eu for velho. Você que é mais jovem, né? Será que você vai chegar a ser velho? Né? Será que você não vai partir desse mundo amanhã? Ai, padre, eu vou ser melhor, eu vou dominar esse meu temperamento, eu sou uma pessoa muito dominadora, eu brigo por bobeira, eu faço a vida dos meus filhos, do meu esposo, da minha esposa, um inferno, mas eu vou melhorar depois. Será que você vai ter depois? E se o seu marido falar, não aguento mais, vou embora? Não está certo, mas ele pode falar. Será que não está na hora de você mudar agora? Se preparar, sabe? Se preparar, porque veja bem, é uma promessa bíblica. Jesus prometeu, João 14, no mundo tereis aflições. Deus prometeu que nós enfrentaríamos o dia mau. Então veja bem, todas as pessoas que já viveram enfrentaram dias maus.
Então não é a pergunta se vai ter o dia mal ou se não vai ter. A pergunta é, eu vou estar preparado ou não? Essa é a pergunta, sabe? E é interessante que diante de um dia mal, de uma notícia, de uma doença, de um dia de estresse, né? Tem dia que parece que as coisas não andam. Eu ando sempre com pressa, por exemplo. Não é porque eu seja desorganizado, é porque eu tenho muita coisa para fazer. Muita. E tem muita gente que é muito ocupada também, né? O padre eu tenho uma agenda louca. Até o ano que vem quase eu não tenho mais quase finais de semana livre, né? Final do ano que vem, bem dizer. E tem dia que você está naquela correria com pressa, a porta do carro emperra, você perde a chave do carro, você tropeça, você está com pressa colocando a blusa, o celular cai no chão e quebra. São dias maus em uma escala maior ou numa escala menor. Veja bem, a gente tem que buscar, em primeiro lugar, em Deus, fortalecer a virtude, e enraizar em nós a virtude da fortaleza, que é o catecismo nos ensina a capacidade de suportar os males com fé e com confiança em Deus, sem esmorecer. Sem esmorecer. Porque, gente, olha, você olha os homens do passado, desculpa, meninos, falar de nós, mas se você olha os homens do passado, gente, eu estava ouvindo a história de um homem, de um senhor, que ele era muito pobre, e ele conseguiu uma bolsa para fazer uma faculdade, e ele foi escolhido para servir no tiro de guerra. Então ele acordava 4 horas da manhã, ia para o tiro de guerra, saía do tiro de guerra, ia trabalhar de office boy num banco o dia inteiro, saía do banco direto, ia para a faculdade, ficava até 10h30, chegava em casa às 11, tomava um banho, comia, dormia meia-noite, 3 horas acordava para o tiro de guerra. 4 anos. Não morreu. Hoje é um juiz de direito, criou seus filhos e netos, educa, todos da família seguindo a magistratura, a carreira de direito também, né? Mas esse homem, ele trabalhava, ele fazia faculdade, ele fazia tiro de guerra e fazia tudo bem. Os homens de hoje fazem uma coisa e ainda faz mal. A grande maioria. Eu não aguento mais essa faculdade. O que você faz além da faculdade? Padre, é muita pressão. Pô, pelo amor de Deus, né? Todo respeito, mas é uma raça de homem mole que a gente está encontrando por aí, né? Claro, não aqui nesse estúdio, nem nas casas de quem está assistindo. Mas me perdoe, olha o seu avô, olha o seu pai, olha você e olha o seu filho. Olha a fragilidade. Algumas coisas melhoraram, estamos mais humanos. Sim, estamos mais humanos, um pouco mais de inteligência emocional, mas é a resiliência, gente. Não tem resiliência, não tem fortaleza. As pessoas estão se matando por motivos cada vez mais fúteis, mais frágeis, mais pusilânimes. A gente precisa da virtude da fortaleza como sociedade, da resiliência, para suportar o dia mau. Porque, é lógico, cada um tem uma estrutura, mas veja bem, você não pode ser como as torres gêmeas. Tem gente que é o cristão torre gêmea. Lembra das torres gêmeas? September 11, o 11 de setembro? O que aconteceu? Uma batida do avião, puf, caiu. Tem gente que é assim. É uma notícia mal, é a perda de alguém, é uma decepção na igreja, surta e fica a vida inteira, sabe, remoendo aquela ferida, sem sair do lugar. Não seja como a torre gêmea, seja como os prédios do Japão. Você sabia que os prédios do Japão, gente, a maioria, eles são projetados para suportar um terremoto que chega até 10 graus na escala Richter. Você sabe o que é isso? Só 2 terremotos na história quase chegaram a essa densidade, esse grau na escala Richter. Um que aconteceu no Chile, e outro no Japão, e um aproximadamente no Alasca também. Mas é muita coisa, ou seja, o prédio vai sambar e não vai cair, porque o sistema de molas é muito profundo, né? Então a gente tem que aprender com a virtude da fortaleza e com a resiliência a se tornar como os prédios do Japão, não como as torres gêmeas, que numa paulada caiu, né? Com todo respeito, óbvio, eu estou usando a analogia, né? Mas me perdoe, nós somos uma geração muito fraca, gente. Nós somos uma geração muito fraca. E a palavra que eu li diz o seguinte: se você tiver uma força limitada, você não vai suportar o dia mau e vai ficar sem nada. Então, o que fazer para ter mais fortaleza? O que fazer para estar preparado para o dia mau? Em primeiro lugar, ouvir e viver a palavra de Deus. Porque veja bem, a palavra de Deus é como quando você está numa escola recebendo uma matéria. Qual que é o sentido de você na escola receber a matéria do professor? Para que você recebe? Para o dia do teste, para o dia da prova. Então, a pregação que você ouve, a minha aqui na TV, a pregação na missa, ela é a matéria que você está recebendo para o dia da prova. Agora, o aluno que não tem conteúdo vai tirar 0, que não ouviu a matéria vai tirar 0. Então, para você ser mais forte, amado filho, amada filha,
Para você ser mais resiliente, você precisa ouvir a palavra de Deus. Você precisa ter contato diário com a palavra. E precisa guardar a palavra no seu coração. Não houve um santo na história da igreja que se tornou tal sem internalizar, meditar a palavra. A palavra de Deus precisa ser meditada. Eu posto todos os dias a homilia no meu canal no YouTube e todos os dias eu falo, quem me segue lá sabe, ouve a homilia do padre, não saia dessa homilia correndo sem escrever aqui, nem que seja 2 linhas, o que você entendeu. Para pensar na palavra, reflete, medita, confronta o que você ouviu, o que o Evangelho diz com a sua vida de hoje, vê o que você precisa mudar, sabe? Então, o viver na palavra, o morar na palavra, o habitar a palavra de Deus, nos dá fortaleza, nos dá resiliência, porque sem resiliência ninguém resiste, né? A palavra resiliência vem do latim resiliens ou resilere, que tem a ver com o processo daquela chapa de ferro que é dobrada, mas que não quebra, volta para o lugar, sem quebrar, né? Eu escrevi no livro Como Curar e Restaurar o Masculino, sobre os homens, como o homem foi criado por Deus para suportar, para sofrer, para dar vida pela sua esposa, pela sua vocação, pela sua missão. Mas quanto mais o homem, estou falando dos homens hoje, mas também cabe para as mulheres, quanto mais egoísta a gente é, quanto mais pensando só na gente a gente vive, mais fraco a gente é e mais sem sentido é a nossa vida, sabe? Então a gente precisa habitar na palavra, sabe? Habitar, porque nas pregações a gente está recebendo ali o conteúdo que vai nos sustentar na prova, que vai nos fazer, no dia do teste, passar, né? E veja bem, nós precisamos também, nós estamos muito fracos por falta de leitura bíblica e por falta de oração. Porque veja bem, é a leitura bíblica e é a oração que nos sustentam no dia da prova e que nos dão robustez interior. A palavra é essa. A nossa disciplina espiritual nos dá robustez interior. O que acontece? O que é robustez interior? É você ser forte por dentro. Se você começa a treinar e malhar, né? Você começa a substituir a massa gorda pela massa magra, você começa a desenvolver o tônus muscular, é muito legal. Só que se você só tem músculo fora, mas não tem dentro, se você não tem robustez espiritual, robustez emocional, psicológica, se você não desenvolve recursos psicológicos, espirituais e emocionais, para enfrentar o dia da prova, você não tem músculos internos e você sucumbe. Então precisa ter disciplina espiritual, leitura bíblica, oração. E disciplina espiritual é disciplina. Não ficar um dia sem rezar. Não ficar um dia, você precisa ter ritmo de oração. A oração, amado filho, amada filha, precisa estar presente no seu cronograma diário. Você não programa o seu dia, amanhã eu vou levar meu filho para a catequese, eu vou para o cinema, eu vou pagar a conta, eu vou para o trabalho. Então, qual momento no seu cronograma diário você vai rezar? Tem que estar aí. Disciplina espiritual, senão não tem robustez interior. Você sofre, você apanha. Então, oração. Mas também, gente, a gente precisa ler, sabe? Você sabia que a leitura, a cultura, elas também nos enobrecem e nos dão robustez psicológica e emocional? Por exemplo, quando você lê um clássico, esses dias eu estava lendo um clássico do Tolstói, né? Tem clássicos da literatura mundial que eles são atemporais e que não tem nem questão ética ali. Ai, posso ou não posso, um cristão não pode. São clássicos de literatura. Não é nada antiético, entendeu? Estava lendo um clássico do Tolstói da literatura, antigo, né? Do século XVIII, claro. E o Tolstói é um dos mestres da literatura mundial, como muitos, o Dostoiévski e outros russos e outros franceses que são bons também. Mas, lendo aquele romance, eu me conectei com a mentalidade do homem, do ser humano do século XIX, XVIII ali, né? XVIII, XIX. Comecei a entender como eles pensavam, comecei a entender ali as transformações que a sociedade passou. E isso também te enobrece, te torna mais forte. Por quê? Porque quando você lê, você se conecta com seus ancestrais, com a sabedoria milenar. Quando você estuda, por exemplo, filosofia, você vai entendendo que outros que te precederam também sofreram, né? E superaram. E a humanidade não acabou. Gente, nem a bomba atômica, nem a guerra mundial acabou com a humanidade, nem a peste bubônica, a peste negra, o Covid, tantas coisas.
Nós estamos aí. Então, quando você se conecta com esse cabedal de conhecimento da história, do mundo, isso também te dá, de alguma forma, resiliência, te dá uma mente mais aberta, né? Porque a gente tem que se preparar. Oração, disciplina espiritual, leitura bíblica, morar na palavra, guardar a palavra, meditar a palavra. Isso nos fortalece no dia mal. Porque, veja bem, eu lembro uma vez que numa entrevista perguntaram para o Barack Obama, né? Barack Obama, como eles falam lá, se os Estados Unidos, isso me marcou, né? Se os Estados Unidos estão preparados para enfrentar um ataque do Estado Islâmico, perguntaram para o Barack Obama, né? E ele disse assim, olha, a gente está crendo no melhor, mas preparado para o pior. Ou seja, a gente está crendo no melhor, que tudo vai dar certo, nada vai acontecer, mas a gente está preparado para o pior. Se vier, a gente está aqui. O exército está pronto, temos lugares para a gente se esconder, né? Os presidentes, tudo mais, os bunkers, etc. A vida da gente também é assim. A gente tem que crer no melhor, mas está preparado para o pior. E como? Estando enraizado em Deus, sendo uma pessoa de oração, levando a vida de oração a sério, indo visitar o Santíssimo regularmente, lendo a palavra, expandindo os conhecimentos, não ficando parado. Gente, o maior pecado que existe é a preguiça. A pessoa que passa a vida inteira e não aprende nada, não progride, não lê, não estuda, não reza. Por que você está vivo? Você parou para pensar? Para ficar nessas festinhas, bebendo e no TikTok a vida inteira? Sua vida está produzindo que fruto? Se você morresse hoje, que benefício você trouxe para a humanidade? Eu pergunto para mim também, com muito respeito, amado filho, amada filha. Nossa vida precisa produzir fruto, senão a gente não vai estar pronto. A gente vai ser uma torre gêmea, ao invés de ser, né, os prédios do Japão. Enfim, é isso.